Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com trocas 2. Nós já vimos no 5.1 a troca do jeito mais simples. Hoje vamos ver de uma forma mais complexa. Essa posição eu tirei do Boris Alterman, um grande mestre russo, que mostra o bispo ruim, o bispo preso pela cadeia de peões, contra um cavalo bom. Por exemplo, cavalo D5, bispo D8, rei G2, rei G7, rei G3, rei G6, rei G4. Bispo A5, cavalo E7, cheque, rei F6, cavalo F5, bispo C7, rei H5, já está em zulgos aqui, né? O rei está entrando, o peão está caindo. E se tentar alguma coisa assim, ele ganha o peão, C4, cavalo E3, C3, o rei volta e captura o peão. Nessa posição, se no lugar do cavalo fosse um bispo, teríamos uma posição de bispo bom contra bispo ruim. O bispo branco tem os peões nas casas ao contrário e tem mais mobilidade que o bispo preto. Nessa aí, o bispo ruim contra o cavalo bom. Mas todos esses detalhes, eles acontecem durante as trocas. A posição vai chegar nisso aí durante as trocas. Vamos ver uma partida Karpov e Hibler, em que o Karpov aproveita essa vantagem fazendo as trocas corretas. No livro Labirinto Siciliano, o Polugaes, que perdeu no match várias partidas sicilianas na mesma linha, disse que não teve nenhum problema com a abertura e mostra que realmente não teve, em todas ele ficou muito bem. Mas a técnica do Karpov é muito apurada, não tinha condições dele enfrentar. Nós vamos ver essa técnica apurada do Karpov agora. Karpov contra Hibler, 1973. É 4C5, cavalo F3, D6, bispo B5, cheque, bispo D7. Uma das linhas da siciliana. Bispo toma D7, dama toma D7. Aqui já foram trocados os bispos de casas claras. Detalhe importante. C4, uma das variantes preferidas do Karpov era jogar D4 e entrar na formação Maroczy, que é uma linha de ganho de espaço. O Hibler resolveu evitar com E5, mas já aí ele fica com o bispo ruim. Cavalo C3, cavalo C6, roque, cavalo de G7, cavalo D5. Vai trocando as peças, né? Cavalo toma, C toma D5, cavalo D4, cavalo toma D4, C toma D4, D3. Sobraram só as peças pesadas e os bispos. Não é para ir trocando loucamente também. Tem que trocar o que é necessário, o que é bom. Bispo E7, dama B3, roque, F4, excelente lance. Está ameaçando ganhar mais espaço na ala do rei. E se o Hibler troca, a estrutura de peões central fica muito fraca. Torre de AC8, bispo D2, F6, H3, torre C7, torre F2. O detalhe importante, o Karpov não se apressou em trocar todas as torres aqui direto. Ele vai fazer isso em condições muito mais favoráveis. Se ele troca agora, a posição talvez não tenha jeito nem de ganhar. Mais para frente isso vai ficar mais claro. Torre de FC8, torre de A F1, torre C2, G4 ganhando espaço, como nós já vimos nas aulas sobre centro, com o centro bloqueado. Não tem muito problema atacar pela ala, claro, tomando os devidos cuidados. A6, A4, torre de 8, C5, bispo B4, torre toma F2, rei F2, torre C7. Já foi trocado mais um par de torres. Bispo D2, dama C8, rei E2, torre C5, F5. O Karpov manteve a torre, que essa torre vai ajudar a criar ameaças e rupturas, facilitar as rupturas. Bispo D8, dama A3, rei F7. Agora começa uma fase de manobras que é muito importante no jogo prático. Para que o Karpov vai se apressar se o preto não tem nenhuma forma de atacá-lo, tem uma posição difícil de manobrar e o relógio correndo pode deixar ele em situação muito difícil com o tempo também. Torre B1, rei A7, rei D1, dama D7, B4, torre C8, dama A2, bispo B6,
bispo E1, rei F7, torre A1, bispo D8, bispo D2, bispo B6, A5. Ele colocou os peões nas casas pretas, na ala da dama, para restringir o bispo preto, mas é claro que ele vai conseguir avançar isso em algum momento. Bispo D8, dama A4. Provavelmente o Hibli não deveria ter aceitado as trocas de dama, porque com as damas ele tem mais condições de puxar contra-ataque quando a posição abrir. Mas ele trocou, dama toma 4, torre toma 4. Lembrando que isso não foi um erro do Hibli, porque ele tem condições de defender a posição ainda. Deve ter pensado, vou conseguir defender, tudo bem, né? Rei E8, H4, H6, torre A2, rei D7, bispo E1, bispo E7, torre G2. Karpov ameaça a ruptura na ala do rei agora, aproveitando a vantagem de espaço, criando ameaça nas duas alas. Bispo D8, bispo D2, bispo E7, torre G3, torre H8. O Hibli intimida o avanço do Karpov, porque se ele avança, a coluna H vai abrir e o Hibli vai ativar a torre. Rei C2, torre C8, cheque, rei B2, torre H8, torre G2, torre C8, torre G1, torre H8, rei C2, torre C8, rei D1, torre H8, bispo E1, torre C8, torre G2, torre H8. Estou passando rápido, gente, mas lembra que isso aí faz parte de um plano. Não quer dizer que ele não está fazendo nada, né? Ele faz ameaças numa ala, na outra, desviando a atenção do Hibli. Agora ele vira o jogo para a ala da dama, com torre B2, torre C8, bispo D2, bispo D8 e finalmente joga a ruptura. Provavelmente o Hibli já gastou muito tempo no relógio dele para chegar nessa situação aí, que era o que o Karpov poderia ter feito 20 lances atrás, mas preferiu fazer agora, né? Sabiamente. Aqui começam os problemas das negras. Por exemplo, aí ele jogou A, toma B5. Então fala, mas ela ajudou. Se ele jogar bispo E7, segue B toma 6, B toma 6, torre B6, ataca o peão de A, torre A8, torre B7, cheque, rei D8 e G5, ruptura na outra ala, aproveitando a torre presa lá em A8. H toma G5, H toma G5, F toma G5 e esse truque fantástico aqui. Bispo toma G5, bispo toma G5, torre toma G7, todas essas linhas aí dadas pelo Karpov. Ameaça a torre G8, cheque, ganhando a torre, e o bispo vai jogar o final muito superior, com qualidade a mais. A toma B5, torre toma B5, rei C7, rei A2. O Hibli defendeu muito bem até aqui, e agora deveria jogar bispo E7 ou torre A8, mantendo a posição. Mas ele jogou um lance aparentemente lógico, rei B8, para deixar a torre na coluna aberta. Mas agora bispo B4, ele ainda tinha tempo de voltar com o rei. E o Karpov ia ter que arrumar um jeito de forçar, mas provavelmente ia ganhar, por exemplo. Rei C7, A6. O Karpov não deveria jogar isso direto, pelo jeito que a gente está vendo o estilo dele aí, né? Mas aqui, depois de B toma 6, bispo A5, cheque, rei D7, torre B7, bispo C7, apesar da posição extremamente desagradável das pretas, né? O bispo cravado, a torre não pode sair que cai o bispo, as pretas ainda podem se manter aí. Mas ele jogou bispo C7, não temendo esse A6 aqui. Só que esse A6 é uma bomba. Ele jogou rei A7. Mas se ele joga B6, segue bispo toma D6, bispo toma bispo, torre B8, cheque, ataque duplo. Rei C7, por exemplo, torre B7, rei D8, torre toma G7, torre C2, cheque, rei F3, torre C3 e um truque que nós já vimos várias vezes, A7, um truque em linha, né? Torre toma D3, rei E2, torre A3. Ele promove, e se as negras tomam, perdem a torre, vai jogar o final qualidade a mais, Karpov vai ganhar. Rei A7, A toma B7, torre B8, assim que o Hibli achou que ia conseguir segurar. O Karpov agora aproveita que todas as peças estão presas e passa para o ataque para outra ala. Bispo D2, torre B7, torre toma, rei toma. Aqui a posição, provavelmente o Hibli se inspirou.
campo, não, totalmente empatado, um bispo contra bispo. O Karpov foi mais preciso, né? O bispo dele é muito bom e o rei dele está melhor colocado. G5. Agora o rei vai entrar do lado de cá e ele vai ganhar muito fácil. Se tentar um H5, ele joga G6 e seguido de bispo H6, não pode tomar o peão que ele vai promover. E se jogar a troca H toma G5, H toma G5, bispo D8 seguindo a partida, F toma G5 também não adianta, bispo toma G5, rei C8, bispo E7, rei D7, bispo F8 ganha o peão, e bispo D8, rei F3, rei C8, rei G4, rei D7, rei H5, rei A8, bispo B4. Agora se bispo E7, ele simplesmente troca e entra com o rei aqui em G6, ele vai comer o peão de F6, F toma G5, bispo toma D6, bispo F6, bispo B4, rei F7, bispo D2, bispo E7, bispo toma G5, bispo A3, bispo D8, bispo D6, rei G5, o Ribel abandonou. Uma partida fantástica. O Karpov explorou o bispo melhor, né? Bispo de Casas Negras melhor. E um exemplo muito grande de como aproveitar as peças menores. É um exemplo muito bom. A posição final está totalmente perdida, né? Se ele não fizer nada, ele está levando um F6 aí, seguido de rei F5, né? Ele vai comer o peão de E5. Se ele tentar alguma coisa tipo rei E8, curioso, que o material está quase igual, né? Um peãozinho só. O Karpov ganha facilmente, por exemplo, com F6. Se ele capturar o bispo, ele vai promover, forçado. E se ele capturar o peão, bispo toma F6, seguido de rei F5, vai tomar o segundo peão aqui, completamente ganha, 2 peões a mais no final. Muito obrigado por assistirem essa videoaula e até a próxima.